Bem, no vídeo anterior, nós estávamos estudando sobre as técnicas contábeis. Nós vimos sobre a técnica de escrituração, a elaboração das demonstrações contábeis e estávamos estudando sobre a análise das demonstrações contábeis. Eu cheguei inclusive a comentar com vocês que depois que as demonstrações contábeis são elaboradas, elas serão analisadas por meio de índices, de coeficientes. Bem, vamos à tela para vermos o conceito de análise. A análise das demonstrações contábeis é também conhecida como análise de balanços ou análise das demonstrações financeiras e evidencia a função de orientação da contabilidade. Em que consiste essa análise? Consiste na interpretação das demonstrações contábeis por meio de índices e quocientes calculados a partir de itens extraídos dessas demonstrações. E para que serve essa análise? Ela serve para conhecer a capacidade de crédito da empresa, a capacidade de solvência dessa empresa, as tendências de expansão, a rentabilidade, o endividamento. Então, a partir da análise, da interpretação das demonstrações contábeis, nós temos condições de conhecer a capacidade de solvência, o índice de endividamento, a rentabilidade de uma empresa, por exemplo. E a técnica de auditoria. A auditoria, ela consiste no exame e na verificação dos registros e das demonstrações contábeis. E ela se divide em auditoria interna e a auditoria externa. A auditoria interna. Bem, na auditoria interna, o auditor, ele é um funcionário da entidade auditada. Ou seja, existe um vínculo entre o auditor e a entidade auditada. Na auditoria interna, o principal objetivo é prestar uma assessoria à administração da entidade em relação aos seus controles, em relação aos seus dados contábeis. Então, a auditoria interna, ela tanto pode ser do tipo contábil quanto do tipo operacional. Porque além de analisar, de avaliar a parte contábil, ela também avalia a parte dos controles internos, sempre com o objetivo de prestar uma assessoria à administração da entidade. Já na auditoria externa, esse auditor, ele é um prestador de serviço, ou seja, não há nenhum vínculo entre o auditor e a entidade auditada. Esse auditor independente, ele vai ser contratado com o objetivo de emitir uma opinião sobre a fidedignidade das demonstrações contábeis. Na auditoria externa ou independente, ele exerce uma auditoria contábil. Então, a técnica de auditoria, ela se divide basicamente em dois tipos. A auditoria interna, onde o auditor externo, ele presta uma assessoria à administração, tanto quanto aos seus controles internos, quanto à parte contábil, e o auditor externo, que é contratado pela entidade auditada para emitir uma opinião sobre a fidedignidade das demonstrações contábeis que foram elaboradas pela administração. Então, nós temos basicamente 4 técnicas contábeis: a escrituração, a elaboração das demonstrações,
a análise das demonstrações e a auditoria. O patrimônio. O patrimônio, ele é o conjunto de bens, direitos e obrigações pertencentes a uma pessoa física ou uma pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos. Então, esse patrimônio, que ele é objeto de estudo da contabilidade, ele é formado pelos bens e direitos que representam a parte positiva deste patrimônio e as obrigações que representam a parte negativa deste patrimônio. O que são bens? Bens são todas as coisas que satisfazem as necessidades humanas, possuem utilidade e podem ser quantificadas monetariamente. Esses bens se dividem em tangíveis ou intangíveis. Bem, gente, nós vimos que o patrimônio é o objeto de estudo da contabilidade e que esse patrimônio, ele é formado pelos bens. Aí você vai me perguntar, Germana, e o que são bens? Bens é tudo que tem utilidade e valor econômico. Esses bens, eles se dividem em bens tangíveis, materiais ou corpóreos. Germana, e o que seriam bens tangíveis, materiais ou corpóreo? O bem tangível é aquele que tem corpo, é aquele que tem matéria, que tem utilidade e valor econômico. Como exemplo de um bem tangível, nós podemos dar os móveis, os veículos. Então, são bens corpóreos, materiais, que possuem utilidade e valor econômico, que satisfazem as necessidades humanas. Os bens intangíveis, imateriais ou incorpóreos são aqueles que não possuem corpo, que não possuem matéria, mas possuem utilidade e têm valor econômico. Quer ver um exemplo? A marca e a patente. Quer ver um outro exemplo? O fundo de comércio. Então, vamos para o vídeo visualizar esse conceito. Bem, os bens, eles se dividem em bens tangíveis e bens intangíveis. O bem tangível é aquele que tem existência concreta, é o bem material, é o bem corpóreo. Como exemplo, nós temos os móveis, o caixa, o dinheiro, os veículos são exemplos de bens tangíveis. Já os bens intangíveis são aqueles que não têm existência material, ou seja, é aqueles que têm existência abstrata, imaterial, é o bem incorpóreo. Como exemplo, nós temos as marcas e patentes e o fundo de comércio. Então, os bens representam tudo que tem utilidade e valor econômico e se dividem em bens tangíveis e intangíveis. Aí você poderia perguntar, Germana, e o que são direitos? Bem, direitos são todos os valores a receber de um terceiro. Por exemplo, se eu vendo a prazo, eu tenho o direito de receber. Se eu concedo um empréstimo a você, eu tenho o direito de receber. Se eu faço um adiantamento ao meu funcionário, eu tenho o direito de descontar a parcela no final do período. Então, os direitos são todos os valores a receber de um terceiro.
Ao conceito de direitos, nós vamos acrescentar as despesas antecipadas ou as despesas pagas antecipadamente. Aí você vai perguntar, Germana, e o que seria uma despesa antecipada? Preste atenção. Na contabilidade, uma despesa, ela só é despesa no momento em que ela é consumida, no momento em que ela é incorrida. Então, nós podemos dizer que o que caracteriza uma despesa é o seu consumo, é o uso. Eu estou dizendo a vocês que uma despesa paga antecipadamente não pode ser registrada imediatamente como despesa. Uma despesa paga antecipadamente representa um direito. Pensem comigo. Ora, se eu paguei por algo que eu ainda não consumi, eu estou adquirindo o direito de consumir no futuro. É por isso que a despesa antecipada, é por isso que a despesa paga antecipadamente, ela deve ser classificada como um direito. Germana, me dê um exemplo que eu ainda não estou conseguindo entender o conceito de despesa antecipada. Preste atenção. Vamos supor que você contratou um seguro e que esse seguro, ele tem uma vigência de 12 meses. Quando você contrata o seguro, você usa o seguro todo de uma vez? Não, você não usa o seguro de uma vez. Ou seja, no momento que você contrata o seguro, você está adquirindo o direito de usar esse seguro por 12 meses. À medida que o tempo vai passando, você deixa de ter um direito e passa a ter uma despesa pelo uso, pelo consumo do seguro. Quer ver outro exemplo? A assinatura do jornal e da revista. Vamos supor que você assinou uma revista para receber os exemplares durante 6 meses. No momento em que você assina a revista, você recebe os exemplares todos de uma vez? Não. Você está adquirindo o direito de receber. No momento em que você recebe a revista e lê, você deixa de ter um direito e passa a ter uma despesa, porque neste momento ela foi consumida. Neste momento houve a despesa. Então, nós vamos classificar como direito todos os valores a receber de um terceiro, mais as despesas pagas antecipadamente, ou simplesmente despesas antecipadas. Germana, e o que são obrigações? Bem, as obrigações são todos os valores a pagar para alguém. Todos os valores a pagar para um terceiro. Por exemplo, se eu peço um empréstimo a você, eu tenho a obrigação de te pagar. Se eu comprei a prazo, eu tenho a obrigação de pagar a minha dívida. Se eu consumir a mão de obra de um empregado, eu tenho a obrigação de pagar o salário deste empregado. Então, as obrigações são todos os valores a pagar para um terceiro. Ao conceito de obrigação, nós vamos acrescentar as receitas antecipadas. Mas este é o assunto do nosso próximo vídeo. Até breve!